Salve, salve, torcida vascaína! Voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, vamos aí para as notícias de hoje. Vasco pode aí, quem sabe, vender o Thales Magno e o Andrei, meus amigos. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre o Levinciano e o seu projeto de jogadores galácticos no Vasco. Também vamos falar sobre o Vasco buscando investidores para bancar aí salários atrasados do Vasco, hein, pessoal? Tá difícil a nossa situação. E por último, vamos falar aí sobre a proposta do Internacional pelo Marrone. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, só clicar no inscreva-se, dar essa força aí para o nosso canal continuar crescendo cada dia mais. Muito obrigado a todos aqueles que estão sempre presentes aqui. Também peço para você ativar o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, meus amigos, o Vasco tenta buscar investidores aí para pagar os salários atrasados dos jogadores. O Vasco que esse ano sequer pagou um mês para os jogadores aí. Para você ter ideia, um exemplo que eu sempre venho dando aqui no nosso canal, o Germancano, artilheiro do Vasco na temporada, sequer recebeu um dinheirinho só do Vasco, pessoal. É inadmissível essa gestão do Campelo fazer isso com os jogadores. Vai virar aí 5 meses de salários atrasados, vamos para maio e os jogadores ainda não receberam. O Andrei veio a público falar que ainda não recebeu nenhum salário nesse ano. É uma vergonha isso para a instituição, é péssimo para o Vasco, para a imagem do Vasco, e a cada dia que passa pode ser que o Vasco esteja afundando mais sem patrocinadores e sem credibilidade, né, meus amigos? Porque patrocinador não vai querer fechar com um clube que não paga salário, com um clube que tem a imagem manchada aí na mídia, e muito isso se deve pela péssima gestão feita aí pelo Campelo e principalmente pelos anos anteriores aí de loucuras cometidas pelo Eurico Miranda, uma parte aí, não muita, mas do Roberto Dinamite, que comprometeu também algumas dívidas do Vasco. Felizmente agora em 2020 o Vasco está pagando por todos esses anos de péssima administração e os jogadores estão sofrendo aí sem os seus salários e já podem inclusive assinar contrato com qualquer outro clube aí de graça, pessoal. Se eles colocarem o Vasco na justiça, consegue eliminar aí e sai de graça do Vasco. Infelizmente, isso que vai acontecer aí com os jogadores, caso o Vasco continue aí atrasando mês a mês os salários aí. Bom, pessoal, o Internacional fez sim uma proposta aí para contratar o garoto Marrone, mas se assustou com os valores pedidos pelo Vasco. Não foi revelado aí o valor que o Vasco pediu ao Internacional, mas seria muito alto aí para os padrões que o Internacional estava querendo pagar pelo Marrone. O Atlético Mineiro também se surpreendeu quando fez uma proposta para o Marrone e o Vasco não queria bem mais do que aquilo. E hoje o Marrone está mais próximo de permanecer no Vasco do que sair devido a sua multa ser bastante alta e o valor que o Vasco está pedindo também, né, pessoal? Não tem clube aqui no Brasil que vai pagar cerca de 14 milhões de reais aí para contratar o Marrone, um jogador que ainda está em evolução, né? Não é um jogador formado ainda. Na minha opinião, o destino melhor para o Marrone seria ir para o futebol europeu, aonde ele vai evoluir, porque o Vasco precisa vender jogadores, pessoal. Não tem como a gente ficar segurando jogador aqui. O Vasco está afundado, tá quebrado e está precisando de grana. Se pintar proposta, tem que vender sim jogador. Mas na minha opinião, o Marrone, o futebol dele, para evoluir mais, ele teria que ir para o futebol europeu. Mas fato é que o Internacional e o Atlético Mineiro já mostraram interesse no jogador, pessoal. Pode ser que algum outro clube chegue aí e contrate o Marrone. Outros jogadores que estão aí quase na mesma situação do Marrone, que podem ser vendidos, é o Thales Magno e o Andrei. O Andrei que recentemente teve aí várias sondagens de clubes europeus, Galatasaray, Sampdoria e aqui no Brasil também o Atlético Mineiro. O Thales Magno teve aí uma sondagem do Sevilha e também do Real Madrid, pessoal. Mas a lesão do jogador teria afastado o interesse do Real no jogador. Jogador muito promissor, 17 anos apenas, baita jogador, um dos melhores jogadores do elenco do Vasco. Teve essa infelicidade no carnaval, né, pessoal, de se contundir, quebrou o pé, e isso teria atrapalhado os planos do Vasco para vender ele futuramente. E também fora o coronavírus, né, pessoal, essa pandemia aí que atrapalhou totalmente os planos de todos os clubes do mundo. E pode ser que agora o Vasco, assim que voltar à normalidade, o Thales Magno voltar a jogar bola, tem aí mais propostas de outros clubes europeus, né? A gente já falou de vários clubes que queriam o Thales Magno, Juventus, entre outros clubes. A princípio, esse ano, somente o Real Madrid e o Sevilha estavam aí sondando a situação do jogador. O Andrei
como a gente vem falando aqui nos últimos vídeos, é um jogador muito promissor também, já agora que conseguiu a vaga de titular no time do Vasco, ele pode aí, quem sabe, ser vendido também, já que é um grande ativo do clube. O Vasco vai vender jogadores, pessoal, e a base é tudo que o Vasco tem aí para arrecadar mais grana. E pode ser que o Marrone, Andrei e Thales Magno sejam vendidos nessa temporada. Vamos aguardar os próximos dias, ver se chega alguma proposta concreta aí para o Vasco para vender os jogadores. O próprio Andrei já falou que se chegar uma proposta e for boa para o Vasco, para ajudar o Vasco, ele prefere sair sim e ser vendido. Vamos esperar ver se o Galatasaray ou a Sampdoria vai fortalecer aí a sua proposta nessa sondagem pelo Andrei. Bom, pessoal, agora vamos aí falar do projeto do Levinciano, né? Como é meio costumeiro aqui no nosso canal, a gente sempre tá falando do Levinciano porque ele tá bastante ativo aí em suas entrevistas, falando muito sobre esses projetos que ele quer implantar dentro do Vasco, e dessa vez ele falou sobre jogadores. Ele quer montar um time aí do Vasco, um time galáctico do Vasco para bater de frente com o nosso maior rival. O Levinciano quer fazer do Vasco um dos maiores times da América. Segundo ele está sim interessado em trazer grandes jogadores para o Vasco. Ele quer trazer o Yaya Touré também para o Vasco. A gente falou aqui do Giovinco, do Balotelli, e também ele quer o Yaya Touré, Ibrahimovic, e também falou sobre o Souza e o Alex Teixeira. Pode ser que esses jogadores todos aí venham para o Vasco, que eu não acredito, pessoal, infelizmente. Eu tenho que falar a verdade pro torcedor. Eu não acredito que esses jogadores todos vão vestir a camisa do Vasco. Eu acho que isso daí é só marketing. Não vejo assim como uma promessa que pode ser cumprida, porque são jogadores aí de renome, jogadores que têm um altíssimo salário quando jogou aí no futebol europeu, sem falar que o Alex Teixeira tá lá no futebol chinês e ganha uma baita grana. O Souza tá no mundo árabe. Esses jogadores não são fáceis de trazer, já que tem um alto salário, e com certeza esses clubes não vão liberar os jogadores de graça. O Ibrahimovic e o Yaya Touré seriam, em tese, os mais fáceis de trazer, porque não tem contrato com nenhum clube e é somente o salário. Mas como esses jogadores têm um nome muito alto, né, pessoal? Jogadores de nome são muito difíceis de contratar, ainda mais desse quilate, né? Ibrahimovic e Yaya Touré. Cyklar in den där från 25 meter. Det är inte klokt, Jens. Det ska inte gå. Muito difícil, pessoal. E também o Giovinco e o Balotelli, que tem contrato aí com os clubes. Eu acho que, eu particularmente, não acredito muito que vai ter aí esse tanto de jogador vindo para o Vasco na próxima temporada e com o Levinciano. Pode ser que eu queime a minha língua, eu quero queimar a minha língua, né? Porque quem não gostaria de ver todos esses jogadores no Vasco, mas eu acho que a torcida vascaína também não acredita tanto assim. Claro, tem um ou outro que pode estar acreditando, mas na minha opinião, somente alguns desses reforços aí, ou somente um, pode vir para o Vasco. Vamos esperar aí ver como que vai ser feito esse projeto aí do Levinciano, caso ele seja eleito presidente do Vasco. Comenta aí, pessoal, se você acredita nessa história aí, se você acredita nesses planejamentos do Levinciano, esse investimento que ele quer fazer no Vasco, quer revitalizar o Vasco aí, trazer o Vasco de volta. Eu acho muito difícil que ele consiga isso a curto prazo, já que o Vasco tem várias dívidas, e vamos esperar aí somente o ano que vem para ver como que vai ser esse projeto aí do Levinciano. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Comenta aqui embaixo sobre esses jogadores aí. Você acredita que vai acontecer esse Vasco Galáctico, meus amigos? É meio difícil, né, de acreditar, mas somente o tempo vai dizer. Também fala aí sobre o Marrone no Internacional, que fez a proposta aí para o jogador, mas se assustou com os valores pedidos pelo Vasco. Também falei sobre o Thales Magno e o Andrei, que pode ir para a Europa, pessoal. Já pensou? O Vasco vendeu os jogadores, vai ter que contratar. Se perder os melhores jogadores, vai ter que ir ao mercado e buscar
mais reposições. E também fala sobre o Vasco buscando investidores para bancar aí salários atrasados dos jogadores, né? Muito difícil, e o Vasco deu como garantia aí os direitos econômicos. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos e tamo junto. Forte abraço.